Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, tá? Comenta e compartilha porque o mercado da bola tá agitado, o mercado vascaíno trazendo novidades. Lucas Piton fechou com o Vasco, tá, torcedor? Novo reforço do Vasco da Gama. Lateral direito, pode chegar, aliás, podem chegar 2 laterais direitos, exatamente. Tá tudo isso e muito mais aqui no nosso material, e o vídeo traz também informações sobre Orediano. O que está acontecendo com esse argentino, hein? Teve jogo treino também hoje lá no CT Moacir Barbosa, goleada do Vasco. Pedro, Raul e Léo Pelé não participaram. Tudo isso e muito mais eu vou rodar com você depois da vinheta, então não sai daí que o papo é super rápido. Se liga! Rio tem um laboratório que se importa com você, certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia, realizando mais de 1 milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing, de mãos dadas com a saúde e com você. Aí sim, papai, viu como o papo foi super rápido, rodar a vinheta, voltar falando do Laboratório Blessing. O Laboratório Blessing que está com a gente, deseja a vocês um Feliz Natal e, claro, está pronto para receber você nessa reta final de temporada para fazer o seu exame laboratorial. Aceita convênio, aceita particular, marca a hora, profissionais de altíssimo nível, porque o atendimento à rede credenciada e de alto nível, dar acesso à moderna medicina, é a marca carimbada do Laboratório Blessing. Laboratório Blessing com o fanático vascaíno ao seu lado. Quem é do Rio de Janeiro, não perca tempo. Está na descrição do nosso vídeo, está aqui também. Entre em contato e marque o seu exame. Alô, doutor Lauro, grande abraço a toda a equipe, um Feliz Natal para vocês. E vamos juntos com o nosso contrato renovado para 2023. Bom, deixa eu chegar mais perto aqui para a gente poder falar sobre jogo treino. Vamos começar com isso. 6-0 em cima do Porto Real. Azevedo está empolgado? Não, mas foi o primeiro jogo treino no CT Moacir Barbosa. Formação com House, Paulinho, Miranda, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Marlon, Nenê, Figueiredo, Peck e Aguinaldo no primeiro tempo, 50 minutos de atividade, depois mais 50 no time reserva, Alexander, Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Vitor, De Luca, Matheus Barbosa, Vinícius, depois o Eric, Zé Santos e Eric Marcos. Os gols foram marcados por Figueiredo, Aguinaldo, Nenê, Zé Santos, Paulo Vitor e Eric Marcos. Primeira atividade. E o técnico Maurício Barbieri está muito impressionado com a molecada do Vasco. Tem chamado muita atenção os jovens jogadores. O Vasco está apostando muito, principalmente na volta do Miranda. Não será surpresa se o Miranda tiver uma sequência realmente como titular nessa temporada. Jogador rápido, de boa saída, que está impressionando o Barbieri. Léo Pelé, né? O Léo e o Pedro Raul não participaram da movimentação, ficaram com o Departamento de Saúde, fazendo trabalho à parte. Mas nenhum problema, só a questão de dar sequência na pré-temporada deles para que eles possam entrar e ficar à disposição do Maurício Barbieri. Aliás, falando em ficar à disposição do Maurício Barbieri, em breve ele vai receber o mais novo reforço, o lateral esquerdo Lucas Piton, que vem do Corinthians. Paulo Brax foi a São Paulo, alinhou os últimos detalhes, acertou, tinham algumas questões para acertar com o próprio Corinthians, e o Lucas Piton vai ser jogador do Vasco, que está adquirindo 60% dos direitos econômicos do atleta pelo valor de 16 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco está pagando ao Corinthians para ter 60% do Lucas Piton, que jogou 105 jogos com a camisa do Corinthians e é tido como um jogador de muito futuro, mas tinha o Fábio Santos, veterano, jogador experiente, que não dava brecha e acabou que ele não teve como seguir como titular. Jogou muito tempo, né? Jogou muitas partidas, mas não conseguiu ter uma sequência porque o dono da vaga é o Fábio Santos. Falando em lateral, a notícia que vem da Argentina dá conta de que o Vasco e o Luiz Melo está por lá na Argentina, foi resolver a questão do Orediano, que já já vou trazer informações, mas o Vasco está fazendo sondagens ao mercado e ao Colón, pelo lateral direito Eric Mesa. Eric tem 23 anos, é formado pelo próprio Colón, tem contrato até o final do ano que vem. Ele disputou já 71 jogos nos 3 anos em que atua como profissional, marcou 4 gols. Nessa temporada são 34 jogos e 1 gol.
foi feito inclusive na Libertadores nesse ano. A multa dele gira em torno de 5,5 milhões de dólares. A gente está falando algo em torno de 27 a 28 milhões de reais. O Vasco está tentando fazer uma composição. O empréstimo é algo que está descartado pelo Colón inicialmente, que aceita vendê-lo, mas o Vasco provavelmente irá fechar uma proposta nos moldes feitos, né, feita essa proposta ao Corinthians, com um percentual. O Vasco compra 60% a 70%, como está tentando fazer com o Orediano, ao Vélez, e o clube, o Colón, fica sócio numa futura negociação em 30% a 40%, mantém um percentual desse jogador. E a lateral direita realmente é um dos problemas a resolver. O Gabriel Dias está voltando de cirurgia, o Paulinho, que hoje jogou entre os titulares no jogo treino com o Porto Real, é um menino muito talentoso, promissor, de seleções de base, mas ainda é um menino. Por isso o Vasco está indo atrás de um ou até mesmo 2 reforços. O Igor Silva, lateral brasileiro que atua no Lorient, da França, segundo o jornalista Lucas Moret, também segue interessando ao Vasco, que fez uma nova investida. Só que o clube francês não abre mão de receber 4 milhões de euros, aproximadamente 22 milhões de reais. O empréstimo está descartado pela equipe francesa. Então, ou o Vasco compra, ou tenta uma parceria nessa compra, ou esquece, empréstimo, nenhuma chance. Então, o Vasco segue no mercado para fazer essas aquisições. Em relação ao Luca Orediano, hoje mandei uma mensagem ao Luiz Melo, que é o CEO do Vasco, que está lá em Buenos Aires, né, está na Argentina, conversou ontem com os representantes do atleta, na presença dele. Ainda brinquei e falei, e aí, tá tendo que convencer a fera? Ele riu e tal. Falou, a gente segue conversando. E é isso. Entendeu? Assim, não é uma negociação fácil porque havia um interesse dele, um sonho de jogar na Europa. E é compreensível o jogador querer jogar na Europa. Muitos brasileiros têm esse sonho e isso é totalmente legítimo. O que não quer dizer que ele não quer jogar no Vasco. Então apareceu a proposta, que é muito boa do Vasco, um contrato de 4 anos para ele, que, claro, o jogador se destacando aqui não fica 4 anos no Vasco, né? Jogador que poderia seguir para o mercado europeu via Vasco da Gama, até via 777, né? Que tem alguns clubes na Europa, Sevilha, por exemplo, Standard Liège, tem vários clubes que estão no guarda-chuva, né? Então, assim, o Vasco tem como efetivamente fazer essa ponte, digamos, para a Europa. Mas isso aí tá caminhando e, pelo visto, vai arrastar um pouquinho, vem o Natal, mas logo na sequência tem essa definição. A proposta foi feita, o Vélez já aceitou vender por 4 milhões de dólares, os 60% dele fica sócio numa futura operação. Para fechar, a informação a respeito do Andrei Santos, nesse pacotão aqui, antevéspera de Natal, o Vasco teria acertado realmente a venda por 22 milhões de reais. Nesse momento, 22 milhões de euros. E o Vasco pode, né, ter um percentual aí maior numa sequência envolvendo o jogador. Mas nesse momento o Vasco receberia algo em torno de 15 milhões de euros, que dá aproximadamente 80 milhões de reais. Aí essa diferença de 7 ou 8, né, que pode chegar, são os objetivos que o próprio Andrei Santos possa alcançar. Gente, eu falei com vocês, tem um vídeo meu na Copa do Mundo, que eu conversei com um grande empresário que estava lá na Copa do Mundo, de um mega grupo, cara que está acostumado a fazer negócios muito maiores do que esse, do Andrei Santos. Ele falou, Fábio, infelizmente o mercado olha os jogadores do Vasco como jogadores que estavam na segunda divisão. Essa é a realidade. O Vasco não é um clube de segunda, mas estava na segunda divisão. Então o valor é diferente, há uma desvalorização. E já tinha uma composição e um acordo feito com o representante dele, o Giuliano Bertolucci. Caso aparecesse uma grande proposta, boa para todos, o Vasco não iria criar nenhum empecilho para fazer valer a multa rescisória. Ah, mas se ele ficasse aqui mais 2 anos? Mas vale a palavra. Feito o acordo, tem que cumprir. E o moleque foi foda com o Vasco, desculpa o meu francês, porque ele podia ter assinado um pré-contrato agora em janeiro com o Chelsea, dado uma banana para o Vasco e ido embora sem que o Vasco recebesse nada. O Vasco vai receber pelo menos 80 milhões nessa negociação e futuramente tem 7 a 8 milhões aí por bônus, por objetivos, que podem pintar na conta do Vasco, porque ele com certeza vai alcançar também. Então você está falando de algo em torno de mais 40 milhões, uma venda de 120 milhões. Se você acha pouco, uma coisa é a gente achar que vale mais, outra coisa é quanto o mercado paga. Eu achava também que valia pelo menos 25 a 30 milhões de euros esse menino ou mais. Só que conversando com as pessoas que estão no mercado, que fazem negócio, elas me explicaram outras coisas. Outros detalhes são fundamentais e importantes,
E a gente tem que entender. Grande abraço, ótima noite e até amanhã.